Agora, pessoal, falando sobre as características peculiares de cada momento da regência, tá? Legal? Vamos começar pela regência trina provisória. Olha ela aqui, ó. Regência trina provisória. Buscou estabelecer a paz interna. Lembra que eu falei para vocês que era um momento de conflito, que era um momento de tensão, principalmente entre os dois partidos, liberal moderado e liberal exaltado. Moderado. Então, para estabelecer essa paz, então eles vão buscar um acordo, vão colocar um militar para manter o equilíbrio. Então, regência trina. Outra coisa, anistia aos revoltosos, momentos de muita tensão dentro do Brasil, tá? Supressão provisória do poder moderador, isso aqui vai retornar. Lembra? Quem criou o poder moderador? Dom Pedro I, exatamente, ó. Proibição de criar novos impostos, interessante, porque isso aqui gerava muita insatisfação popular. E também das províncias, porque quem paga imposto não é só o povo, mas também as elites locais, perfeito? Proibição de dissolução da Câmara, porque incomoda as elites locais, porque estão nas mãos da regência do poder central, ok? Outro ponto, eleição da regência trina permanente, porque essa daqui ela foi definida pelos parlamentares que estavam lá no Rio de Janeiro no momento da abdicação. Então tinha que ter maioria, tinha que ser consolidado isso aí. Perfeito? E aí sim a gente entra na regência trina permanente. Olha ela aqui, ó. Criação da Guarda Nacional em 31 de agosto. Isso foi feito pelo ministro Padre Diogo Antônio Feijó. Isso é muito importante. A Guarda Nacional ela é importantíssima para a história do Brasil, pessoal. Porque nesse momento aqui, o Exército ele ainda não tem proeminência enquanto força militar. Entenderam? Então, se o Exército não tem proeminência quanto força militar, quem é que vai ter? A Guarda Nacional. É daí que vem a patente de coronel, que era a maior patente da Guarda Nacional, que mais tarde vai dar o título de coronel aos grandes fazendeiros. Por quê? Porque eram esses grandes fazendeiros que ocupavam essas patentes. Olha, ó. E vão utilizar a Guarda Nacional como força de repressão para os seus inimigos locais. Então, ó, isso aqui, ó, anota. É um dos fatores que traz autonomia para as províncias. Traz autonomia o quê? Militar, força de coerção. Se eu sou um político regional, que eu estou dentro desse contexto e tenho uma força de coerção, eu posso manter o quê? A minha hegemonia. Entendeu? Então, ó, a Guarda Nacional, mais tarde, o Código de Processo Criminal, que vai estabelecer o juiz de paz, o juiz local, dentro da província, escolhido pelos homens bons. Deu para entender? Ou seja, os grandes proprietários, aqueles mais ricos proprietários regionais, para governar, isso aqui dá autonomia o que é jurídica. Esse juiz de paz, ó, torna-se autoridade máxima política e municipal, dentro dos municípios. Ele poderia indicar o delegado, ele fazia papel de prefeito, praticamente. É isso que acontecia, tá? Eleito pelos homens bons, como eu acabei de dizer, grandes propriedades rurais. Legal? Continuando. E aqui a pérola, né? Ato adicional de 1834, a Constituição de 1824, a maior Constituição que nós já tivemos, que regeu por mais tempo, tá? Ó, objetivo era conciliar. Guarda isso aqui, pessoal, ó. Conciliar os grupos que estavam disputando poder, moderados e exaltados. Então tinham que ter medidas interessantes aos dois. Porém, essas medidas elas foram mais favoráveis aos exaltados. Os exaltados convenceram parte dos moderados, até mesmo porque os moderados não eram tão coesos assim. Tinha uma ala mais conservadora dos moderados e uma ala mais liberal dos moderados. Ok? Perfeito? Então, de que era necessário uma autonomia maior. Então, o que ele vem estabelecer? Emenda, reforma constitucional. É isso que ele vem fazer. Isso é um ato adicional. Perfeito? As assembleias legislativas provinciais, ou seja, estaduais, na linguagem atual, o que elas vão fazer? Nomear o presidente de província e elas não sofrem intervenção.
Elas podem criar as leis regionais para administrar cada província, entenderam? Isso é muita autonomia, porque na época de Dom Pedro, pessoal, era Dom Pedro que impunha todas as regras, era Dom Pedro que impunha o governador, aspas, presidente de província, deu para entender? E o fim do Conselho de Estado, que era aquele grande órgão que girava em torno de Dom Pedro para orientá-lo, porque Dom Pedro era absolutista, tá? Retorno do poder moderador, é claro que os liberais exaltados não podem sair ganhando todas, e eleições para uma regência una. É claro que os exaltados não podem ganhar todas. A regência una é centralização. E quem era o maior partido político do Brasil? Liberais moderados. Então, com certeza, eles vão ganhar as eleições. E é o que aconteceu. Por isso, nós partimos para a regência una de Padre Feijó, que sai de ministro para regente, e depois Araújo Lima. Entenderam? Então, nesse ponto, quem ganha? Os moderados. Em relação à autonomia das assembleias legislativas municipais, os exaltados. Essa é a ideia de estabelecer o quê? De estabelecer uma conciliação entre os dois partidos. Porém, mesmo assim, vemos que os liberais moderados, eles não saem ganhando tanto quanto os liberais exaltados. E é claro que vai ter uma ala dos liberais moderados que vai ficar insatisfeita. Mais tarde, essa ala vai ser chamada de regressista. E os que concordam com o ato adicional de progressista. Mas isso daqui a pouco, para a gente não adiantar conteúdo tão rápido, beleza? Pessoal, saindo da regência trina, nós temos a regência una. Como nós acabamos de falar, o ato adicional, ele estabelecia eleições para um regente. E o primeiro regente, dando aqui o espaço para vocês, foi o padre Diogo Antônio Feijó, ok? Da ala mais liberal dos moderados. Feijó não consegue governar bem, teve conflito com a própria igreja e conflitos internos com o próprio partido, tá? Ele não consegue conter as revoltas locais, principalmente a farroupilha e a cabanagem. Ele sofre muitas críticas dentro do seu próprio partido, principalmente de Araújo Lima, tá? Que vai chamá-lo de competente por não conseguir conter essas revoltas. O que vai acontecer é que Feijó acaba renunciando. Olha aí, ó. Renúncia em 37, quem assume, claro, por eleições, porém o partido que ganha novamente é o Partido Liberal Moderado, Araújo Lima, a ala mais conservadora. E o que o Araújo Lima vai fazer? Fiz questão de anotar aqui no quadro a data, 37. É o momento do Araújo Lima assumir e desfazer as medidas que foram combinadas com os liberais. Ó, ele revoga o ato adicional, a lei interpretativa do ato adicional, que é chamada, que ele faz revogar, ele tira, ele anula o ato adicional, e assim as províncias perdem sua autonomia política. B. Modifica o Código de Processo Criminal. O juiz de paz perde toda a sua força de polícia e sua força administrativa, criando o cargo de prefeitos e vice-prefeitos. É chamado de Lei dos Prefeitos. E a política dos pegas, que faz com que os homens de 18 anos em diante sejam obrigados a se alistar a volante para combater as revoltas, que ele também não vai conseguir reprimir a farroupilha e a balaiada aqui no Maranhão. Ou seja, não adiantou as críticas a Feijó. É daí, pessoal, que explode a balaiada. Um dos fatores que levou a balaiada aqui no Maranhão é a lei dos pegas, ou a política dos pegas, na verdade, e a lei dos prefeitos, que é que está dentro aqui do Código de Processo Criminal, que também é conhecido como Lei dos Prefeitos, porque cria o cargo de prefeitos, entendeu? Tirando a autonomia de quem? Tirando a autonomia do juiz de paz. Deixa eu te explicar. Como é que acontecia com o ato adicional? A elite local escolhe o juiz de paz, escolhe o presidente de província, ou seja, a elite local governa da forma que quer. Agora não. Quem escolhe o presidente de província é o regente, no caso, Araújo Lima. Quem escolhe os prefeitos, no caso, é o presidente de província, que para hoje nós seríamos o governador. E esse presidente de prefeito, ele é que vai administrar tudo e ele ainda escolhe o quê? O delegado, a força policial. Então, quem está controlando toda a província é o regente. O poder vem de cima
para baixo agora. E é claro que não esquece que o poder moderador volta. O poder moderador voltou lá com a regência trina, entendeu? Então quem está controlando as províncias? Aqui agrava-se ainda mais os problemas regenciais, as revoltas regenciais se agravam. Por exemplo, a Balaiada explode em 38 e vai até o segundo reinado, porque ele não consegue conter nem a Balaiada nem a Farroupilha. Deu para entender? A partir daqui, para que a gente possa entender melhor, o que a gente vai verificar é que esses partidos eles vão acabar se transformando. Por quê? Primeiro, nós temos um conflito interno dentro dos moderados. Os restauradores já não existem, porque o Dom Pedro morreu. Não tem mais o que restaurar, só se ele voltar em espírito. Isso é impossível, ok? Então, nós vamos ter o quê? Um reagrupamento de partidos que eu vou te mostrar agora. Como é que esses partidos vão passar a ser chamados? Nesse momento aqui, nós temos um regresso ao conservadorismo. Porque o ato adicional foi abolido, porque o Código de Processo Criminal foi refeito, dando o quê? Dando poderes ao regente e tirando a autonomia das elites locais. Então vamos ver como ficou agora a organização dos partidos políticos e eu vou te dar uma deixa. A gente vai fazer isso desde o primeiro reinado até o segundo reinado, o que você não vê aí na internet e nos livros, beleza? Vamos lá. Turma, para entender toda essa mudança partidária, a gente tem que entender o que está aqui atrás, ó. Você não encontra em qualquer lugar, mas ó, Elvis John te conta. Vem comigo, ó. Primeiro reinado, Partido Português, Partido Brasileiro. Lembra que o Partido Português, ele vai servir ali de muleta para Dom Pedro, quando ele decide ser absolutista, e o Partido Brasileiro, formado de maioria da aristocracia, não aceita, ok? Então aqui são opositores. E lembra que dentro do Partido Brasileiro também existia uma divisão de uma ala mais liberal, de uma ala menos liberal, ok? Então, ó, o Partido Português, no fim do primeiro reinado, ele dá origem aos restauradores, aqueles que querem restaurar o governo de Dom Pedro, que ele volte a governar o Brasil, perfeito? É o partido menos importante, aquele que tem menos força, porque Dom Pedro não está aqui e ele não volta. Tá? O Partido Brasileiro se divide entre os liberais moderados, proeminentes, mais fortes, que lideram praticamente todas as províncias do Brasil, aqueles que querem um governo centralizado, mas não absolutista, não com um rei absolutista, mas um poder centralizado, aqui é absolutista. Os liberais moderados e exaltados. Os exaltados também têm grandes agricultores, mas eles querem autonomia para as províncias, já expliquei isso aqui. Cuidado, dentro dos exaltados existe um grupo radical que defende o quê? Fim da escravidão e defende república. Esse grupo radical está dentro dos liberais exaltados. Ora, 37, ainda na regência, não existindo mais partido restaurador porque Dom Pedro morreu, os restauradores eles vão se aliar aos moderados, formando os regressistas, aqueles que vão anular o ato adicional. E os exaltados dão origem aos progressistas. É claro que alguns moderados vêm para cá, como é o caso de Feijó, tá certo? Formando os progressistas. No segundo reinado, os regressistas dão origem aos conservadores e os progressistas aos liberais. Então nós temos aqui uma divergência lá com Dom Pedro II, conservadores versus liberais. Agora uma coisa que eu preciso te contar e que talvez explique muito da falta de ideologia política que existe nos partidos hoje no Brasil. Liberais e conservadores eram feitos pela mesma elite, ok? Aqui no máximo nós tínhamos classes médias e que mais à frente vão formar o Partido Republicano na década de 70. Então não sou eu que conto, os dois são farinha do mesmo saco. Olha o ditado, nada mais conservador do que um liberal no poder. Nada mais liberal do que um conservador na oposição. Deu para entender? Valeu!